Olá, boa noite. Infelizmente, parece que a nossa live não vai poder ser realizada porque eu não estou tendo retorno de som. Aqui houve uma queda de luz muito forte agora há pouco aqui. O nosso assunto de hoje é muito interessante, é um assunto bem simples, mas que é constante no dia a dia do eletricista. Quando você faz o seu processo de dimensionamento dos disjuntores, usando todos aqueles fatores que a gente falou na live passada, o próximo passo é você pegar o seu disjuntor e colocar no seu quadro de distribuição e deixar ele agir, proteger de acordo com o que foi projetado. Mas, normalmente, algumas pessoas fazem uma pergunta que é uma dúvida muito simples, mas que acompanha algumas pessoas. Essa que você vê aí. É uma pergunta que você vê muito nos vídeos do canal. Muita gente perguntando se os disjuntores têm polaridade. Então, o que é a polaridade? A polaridade é quando você tem um equipamento, um componente, que ele tem uma entrada específica, só pode entrar aquele fio, e também tem uma saída com o mesmo posicionamento. Por exemplo, quando você tem uma entrada de corrente contínua, você só pode entrar ali um positivo e um negativo. Então, aquele é um componente polarizado. Ele tem polaridade. Se você inverter os fios, ele não vai funcionar ou vai ser danificado. Então, junto com essa pergunta, se os disjuntores têm polaridade, normalmente surge outra dúvida. A entrada do disjuntor, ela é por cima ou é por baixo? Nós encontramos em quadros de distribuição disjuntores entrando por baixo e, em alguns casos, entrando por cima. Isso está correto? O que diz a norma? Então, é sobre essas duas questões que nós vamos conversar um pouco agora, para dar continuidade ao nosso último teste de lives. Então, depois desse teste, aí sim, nós já com uma certa bagagem de tanto erro que aconteceu nas últimas lives, erros que eu digo no sentido de equipamento, de imagem, essas coisas. Não erros no assunto, no técnico. Mas foi um aprendizado muito bom nessas duas que nós já fizemos, mas essa é a terceira. E esse aprendizado, ele nos levou até essa live de hoje com muito mais tranquilidade e com a certeza de que isso sim pode funcionar muito bem. Então aí nós vamos voltar para a primeira questão. E a nossa primeira questão é essa. Os disjuntores têm ou não têm polaridade? A entrada pode ser por cima e por baixo, ou só pode ser por cima, ou só pode ser por baixo. Então é o seguinte, não há nada na NBR e nem na norma internacional, a IEC, que fale sobre isso, que o disjuntor tem que ter uma entrada, só pode ser entrando por cima ou entrando por baixo. A norma não fala isso, em hipótese nenhuma ela fala isso. E se você fizer essa interligação, se você colocar o disjuntor entrando por cima, ele vai funcionar. Se você colocar a entrada por baixo, ele também vai funcionar. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Agora eu estou mostrando para vocês aí esses dois disjuntores, porque muita gente fala, mas o disjuntor ele traz um diagrama e esse diagrama diz que a entrada é por cima. Eu vou aumentar um pouquinho o diagrama para vocês perceberem. Aí cada um desses traz um diagrama diferente. Eu vou colocar uma setinha aí no diagrama para vocês verem. Ó. Aí é um diagrama do disjuntor bifásico que vem nele.
E aqui, nesse outro, mais um diagrama do disjuntor monofásico. Esse diagrama aí realmente ele mostra uma entrada por cima. E isso tem sentido, mas não é uma obrigação. A norma não proíbe que você faça a sua interligação por cima ou por baixo. O disjuntor vai funcionar, vai atuar da mesma forma. Mas nós temos uma coisa que se chama boa prática. E a boa prática diz que se nós colocarmos a alimentação pela parte superior do disjuntor, ela tem alguns benefícios. Mas nada impede que você ligue o seu disjuntor pela parte de baixo. Ele vai atuar da mesma forma. Eu vou explicar para vocês aqui logo mais adiante por que você pode ligar por baixo ou por cima. Bom, deixa eu só colocar aqui para vocês. Você já viu aí que vem o diagrama, e esse diagrama ele realmente indica que a interligação do disjuntor ele sugere que seja pela parte de cima, mas nada impede que você ligue pela parte de baixo. Então, nós vamos ver agora dois circuitos. Esses circuitos eles estão ligados das duas formas, tanto pela parte de baixo quanto pela parte de cima do disjuntor. Vou colocar aqui a ligação para vocês. Aí. Eu só vou tirar essa setinha. Pronto. Essa interligação aí, ela está interligando, o disjuntor fazendo a proteção, sendo interligado por baixo. Isso está errado? Não. Vai funcionar? Vai funcionar. Vai funcionar normalmente. A outra ligação seria essa que você vê aí agora, com a entrada por cima, pela parte superior do disjuntor. Também vai funcionar e também a norma não diz absolutamente nada que proíba esse tipo de ligação. Resumindo, você pode ligar o disjuntor por baixo ou por cima. E a resposta da pergunta, o disjuntor tem polaridade? Não, ele não tem nenhum tipo de polaridade. Ele pode ter a entrada por qualquer um dos lados. Vamos ver agora por que tem essa confusão que diz que o disjuntor tem que ser alimentado por cima. Algumas pessoas dizem que mas se o diagrama vem ali, é porque tem que ser alimentado por cima. Não, não é verdade. Aquilo ali é uma sugestão que os fabricantes fazem e que a gente leva em consideração, sim, porque se é uma sugestão feita pelo fabricante, certamente isso passou por um controle de qualidade que o mínimo que pode acontecer é que a gente deve confiar, porque se passou por um controle de qualidade do fabricante, ele não vai se comprometer em repassar uma informação equivocada tendo a possibilidade de manchar o seu nome no mercado, né? Então, ali, aquele diagrama esquemático que é mostrado no disjuntor, ele é uma sugestão do fabricante. E é uma boa sugestão. Vocês vão ver por quê. Então, fato é que não é errado, mas as boas práticas dizem que se você colocar a entrada por cima, isso vai ter alguns benefícios. Veja por quê. Aí você está vendo um disjuntor aberto, desmontado. Se eu entrar pela parte superior, eu vou colocar uma setinha aí. Se a gente entrar por aí, ó, por onde essa setinha está mostrando, quando você alimenta o disjuntor por cima, olha o que acontece aí. Essa parte amarela que você está vendo aí, ela vai ficar energizada. Aí onde tem uma seta vermelha indicando, quando você coloca o cabo aí, somente esse trechinho aí fica energizado. Muito pouco, ótimo.
Quando você fecha o disjuntor, aí ele energiza completamente. Agora, o que que acontece quando você coloca esse disjuntor alimentado por baixo? Quando você alimenta por baixo, olha aí o que que acontece. Ele fica energizado até bem próximo lá da entrada pela parte superior. Então, quando você entra por baixo, isso vai ficar internamente completamente energizado. Qual é o problema disso? Se o disjuntor tiver perfeito, não tem problema nenhum. Mas se por acaso esse disjuntor tiver um dano, se ele caiu, por exemplo, e quebrou na lateral, e aí ele começa a vazar corrente, ele pode começar a dar choque pela lateral, pelo furo que tá feito na parte plástica. Então o risco que existe é esse, porque tem muitas partes energizadas, como você pode ver aí, tudo que está amarelo aí fica energizado quando você alimenta o disjuntor por baixo. Quando você alimenta por cima, eu vou colocar novamente aquela gravura, aqui ó, você alimenta por cima, fica só esse trechinho aí pequenininho energizado. Quando você alimenta por baixo, aí fica um trecho bem maior de disjuntor energizado. Esse daí que você está vendo agora. O que que o fabricante fala? Se por acaso acontecer algum imprevisto, se o disjuntor for estragado com a pancada ou alguma coisa parecida, ele vai oferecer risco aos usuários, a quem manuseia esse equipamento. Mas se esse equipamento não tiver danificado, ele não vai oferecer risco nenhum. Então, talvez por isso, a norma, nem a NR10 fala isso. Ela não faz qualquer referência a esse tipo de coisa, até porque é uma coisa bem de engenharia de construção mesmo. Mas a questão de proteção, ela não é alterada. Ele vai atuar se você alimentar por baixo ou se você alimentar por cima. O problema aí seria somente esse. O disjuntor ser energizado completamente. Diferente de quando você entra por cima, que você pode ver aí, energiza só um pedacinho. Mas você vê que é uma coisa muito simples, mas que tem sentido. Por que que vem aqueles diagramas que a gente viu lá no início? Vou tentar colocar eles aqui de novo para vocês. Esses dois diagramas que estão aparecendo aí, eles são referências para você fazer a sua ligação. Se você puder ligar o seu disjuntor pela parte superior, ótimo, é o ideal. Mas não é que se você ligar por baixo, ele vai trazer algum tipo de complicação para a sua instalação ou para você. Não, é somente se houver algum tipo de dano, aí o disjuntor vai oferecer risco sim para o usuário. Mas respondendo as duas perguntas iniciais, vou colocar novamente ela aqui, essa resposta você já sabe. O disjuntor tem polaridade? Não, não tem. Por exemplo, eu vou dar exemplo aqui de um componente que tem polaridade. Um diodo. Você só pode colocar o fio positivo em um diodo para ele conduzir em uma posição. Se você inverter, ele simplesmente não funciona. Se você quer que ele conduza energia, você tem que colocar o fio corretamente, porque senão ele não vai funcionar. Então, esse componente é um componente polarizado. O disjuntor não. O disjuntor você pode entrar por baixo, por cima, e ele vai proteger da mesma maneira. A proteção, ela não é alterada em hipótese nenhuma. Tá? O que acontece, né,
é que quando você tem um dano no disjuntor, se houver uma quebra, por exemplo, nas laterais, aí sim ele vai representar risco para quem for manusear. Então, essa pergunta que você vê aí, ela também já está respondida. A entrada do disjuntor é por cima ou por baixo? Tanto faz. Você pode entrar por cima, você pode entrar por baixo. Vale lembrar que os fabricantes recomendam a entrada por cima por esses motivos que nós acabamos de ver. A entrada por cima, ela deixa muito poucas partes do disjuntor energizada, diferente da alimentação por baixo, que vai deixar o disjuntor praticamente todo internamente energizado, né? Então, se eu ligar o meu disjuntor dessa maneira que você vê aí, alimentando por baixo, esse fio vermelho que você vê aí é a fase, e a fase está entrando embaixo do disjuntor e ligando essa lâmpada. Se você fizer essa ligação, ele vai funcionar normalmente, ele vai proteger normalmente, e ele não tem nenhuma recomendação técnica nem normativa que diga que isso é proibido. Simplesmente não existe. Então, se você ligar assim, ele vai funcionar. Mas se você ligar diferente, dessa forma que você vê aí, com a entrada agora por cima, como os fabricantes sugerem, também vai funcionar e vai proteger da mesma maneira. Não tem absolutamente nenhuma diferença, tá? Então, vai proteger e, e vai deixar o seu circuito dentro das características que você especificou lá no seu projeto. Aí você vê o disjuntor aberto, né? A parte superior. Vou botar uma setinha aqui para mostrar a vocês. Ó. Aí na parte superior, se a gente alimentar por aí, vai deixar uma pequena porção do disjuntor energizada, mas se eu alimentar aqui embaixo, onde essa seta vai mostrar agora, esse disjuntor vai energizar praticamente todo até lá em cima, perto da entrada. Então eu vou mostrar mais uma vez. Se eu alimentar por baixo, veja que alimentei aí embaixo, toda essa parte amarela que você está vendo, ela está energizada no momento que você alimenta por baixo. Quando eu alimento por cima, a seta vai mostrar aí, ó, a alimentação por cima e um pequeno trecho que o disjuntor fica energizado. Então, meus amigos, esse foi um pequeno teste, o último teste que nós fizemos de vídeo. Não é um teste de assunto técnico, é um teste de vídeo, de áudio, de todos os equipamentos que a gente tem aqui disponíveis para fazer a live. Então, hoje eu me senti mais à vontade com esse manuseio de slides, de como colocar cores para separar as etapas, ficou mais fácil. Então, isso é o que a gente quer, é que cada dia que passe, essas lives fiquem mais pela experiência, pela quantidade de vezes que nós formos fazendo, nós vamos acostumando com o software e certamente em algum tempo nós vamos adquirir habilidade suficiente para fazer isso fluir com muito mais naturalidade, tá? Então, nosso assunto hoje foi um assunto muito simples, foi um assunto que muita gente questiona, que é essa montagem dos disjuntores, mas é tão pouca coisa que realmente é só para teste, tá? Então, eu agora vou editar esse
essa pequena live que nós acabamos de fazer, porque o assunto é muito curto. Tem alguns outros detalhes que a gente pode conversar, mas eu vou olhar aqui no chat se tem alguma pergunta de alguém com alguma dúvida. Eu só olhar aqui e eu já volto para falar com vocês. Esse pessoal parece que está envergonhado para perguntar. Pode ficar à vontade, ainda que fuja um pouco do assunto, para a gente complementar, eu vou responder as perguntas que surgirem, tá? Mas eu acho que hoje o nosso objetivo já foi atingido, foi enfrentar mais uma dificuldade. Hoje foi uma dificuldade diferente, uma queda de energia muito forte que deu aqui de 18 horas para cá, e realmente complicou bastante aqui as coisas, né, os equipamentos. Mas de qualquer forma, eu agradeço a cada um de vocês pela paciência e pela ajuda que vocês estão me dando para a gente conseguir manter o nosso padrão de live. Eu espero que na próxima live eu já tenha um pouco mais de fluência nesse software, que é para a gente poder conversar com mais naturalidade, com mais tranquilidade, tá bom? Eu tô vendo aqui que o Vanderlei falou que as boas práticas nos ensinam a alimentar por cima e são bem mais seguras. Realmente, né? Quando a gente tem já uma certa experiência na área, a gente sabe que pequenos detalhes fazem a diferença, principalmente na área de elétrica, né? Então aqui eu estou vendo aqui, ó, Edmar falou, pediu para comentar a respeito dos conectores de derivação e os terminais. Seguinte, Edmar, esse era o assunto, você adivinhou, era o assunto que eu ia falar na próxima live. Eu vou falar na próxima live, justamente sobre os terminais e os conectores de derivação. Porque também é um assunto que é simples, mas que exige um pouco de atenção do profissional da área, tá? Então, eu vou usar o seu pedido aqui como se fosse uma sugestão. E na próxima semana nós vamos falar exatamente sobre os conectores de derivação e os terminais, tá? Como saber se é de qualidade, a gente vai falar aqui sobre as características que os fabricantes passam para a gente. A garantia tem que ser deles, né? Mas a gente acredita, porque profissional são eles que fabricam. Então, se ele está garantindo que determinado conector tem uma especificação que me atende, eu tenho que acreditar. Até que prove o contrário, tá? Então, eu fico muito agradecido pelas sugestões, e na próxima semana nós vamos falar dos conectores e terminais. Aproveitar aqui que o Vanderlei falou, quanto à polaridade, alguns disjuntores exigem polaridade correta de acordo com a especificação nos próprios disjuntores. Não existe disjuntor de corrente contínua aqui trabalhando em corrente alternada. Então, meu amigo, corrente contínua que você usa, a proteção dela é outra história. Mas disjuntor para corrente alternada, em nenhum fabricante eu vi ele exigir a polaridade. Ele dá a sugestão, mas ele não exige e também não informa que isso tem algum tipo de dificuldade na hora da proteção. Como o Vanderlei falou aí, alguns disjuntores exigem polaridade correta. Não é que eles exigem, eles sugerem. É diferente, porque eles não têm polaridade. Simplesmente assim, eles não têm polaridade. Eles são componentes não polarizados, tá? Mas às vezes é uma questão de interpretação, porque muita gente fala que aquele diagrama que tem lá no disjuntor
ele obriga você a ligar daquela forma, e isso não é verdade. Você pode ligar diferente, tá bom? Agora sim, Vanderlei falou, sim, me refiro à corrente contínua. Aí sim, aí está correto, realmente é verdade. Então, meus amigos, eu fico muito grato, agradeço pela participação de vocês e conto mais uma vez na próxima semana com a colaboração e a paciência de vocês. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima semana, se Deus quiser.